Olá, William. E aí, Renan, tudo bem? Tudo ótimo e você, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus, tudo em ordem. Muito frio aí? Muito frio, muito frio, muito frio. Rapaz, eu gosto de frio, mas tô começando a desconfiar Tá que bem nem tanto. difícil esses dias, né? Esses dias tá Ah, bem frio. E a previsão é pelo menos até o final de semana, pelo que eu vi aqui. legal. Quer dizer, legal não, né? Tudo bem. É... Você me Esperar a ouve galera. bem, tudo tranquilo? Perfeito, perfeito. Tá bom, ótimo, Você tá bem? Tá excelente. ok? Tá me ouvindo bem? Sim, sim, tô ouvindo bem. Legal. Isso aí, galera. Vamos entrando, vamos convidando o pessoal aí. Olá, Bruna, Flávia Rodrigueiro, Rodrigo Amaro, a Gabi, Cassinovation, a Soninha, Vini Moreira, Ali Domingues. William, acho que podemos começar, né? O que que você acha? Sim, vamos, bora lá, vamos lá. Legal. Pessoal, muito boa noite para vocês. Estamos aqui na nossa sétima edição do nosso Live Talks da Young Solutions, um programa quase que semanal, né? Na semana passada eu tirei aí uma semaninha para cuidar da minha barba aqui, mas retornamos agora com tudo, né? Essa entoada dos nossos Live Talks, que começou aí há aproximadamente 8 semanas, né? Como eu sempre falo, começou de forma totalmente despretensiosa, mas nós vimos aí que começamos a agregar alguma coisa e vocês também começaram a agregar alguma coisa para nós aqui também. E tudo que agrega e tem uma troca, vale a pena a gente dar continuidade, por isso que nós é, prosseguimos aí com esse projeto, né? A ideia aqui que eu sempre falo do Live Talks não é fazer pitch nenhum comercial do que a Yankee, quais os produtos que a gente oferta, né, que a gente oferece, de forma alguma. É a gente falar sobre uma série de determinados assuntos, é, tanto de hard skills, soft skills, transformação digital, tecnologia, comportamento humano, pandemia, o que a pandemia está impactando, enfim. Eu espero que vocês gostem desse daqui também. Lá no primeiro, falamos com o Rodrigo Francisco, no primeiro Live Talks, inclusive também sobre transformação digital, onde nós retornamos aqui agora nessa sétima semana. Falamos se era loucura ou necessidade. Depois falamos com o Gilmar Martins sobre replanejamento estratégico. A Gláucia falando sobre a área de TI e o papel na retomada do negócio. Depois falamos lá com o professor João Lanza, reinventando a sua empresa, né, o que você inventou. Depois tivemos o Edgar falando sobre, a Glaucia Ghirardini também falando sobre gestão de equipes. E por último, o Edgar falando sobre o medo, né? Que inclusive foi bem bacana, né, pessoal? Como todos, né? E agora nós chegamos aqui na nossa sétima edição com o querido William, um profissional que eu tanto admiro aí, William Domingues. Vou comentar um pouquinho do William, mas eu queria que ele se apresentasse aí também. William, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Fiquei muito feliz de você ter topado, de participar aqui conosco, de falar de um tema tão importante, né, que concerne o nosso dia a dia aí. O William, pessoal, para quem não sabe, ele é CIO, CTO e CDO na MRE NutriScience, na América Latina, e professor de pós-graduação na FIAP. Então, William, fiz uma pequena introdução aí, mas apresente-se para o pessoal e boa noite. Tá bom, obrigado, Renan, boa noite. Boa noite para todo mundo. Bem, de forma muito rápida, é isso mesmo que o Renan comentou. Hoje eu ocupo uma posição de CIO e CDO da Merrier NutriScience para a América Latina. A Merrier, ela é uma empresa francesa, de família francesa, uma empresa centenária. A Merrier começou com Marcel Merrier, ele foi aluno de Louis Pasteur, né? Então, ou seja, muito tempo de história, muitos anos de história. É uma empresa global, a Merrier está presente em 37 países, e eu respondo aqui, como eu comentei, pela América Latina, e a Merrier, ela está correndo atrás de muita coisa no sentido da parte digital, né? Porque por ser uma empresa global, a gente foi afetado também globalmente, mas isso a gente vai conversando. Eu estou sediado em Piracicaba, interior de São Paulo. A Merrier
Na América do Sul, nós temos laboratório em São Paulo, no Brasil, né? Chile, Peru e Colômbia. Legal, William. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, muito riquíssima a sua presença aqui. Já abro aí para o pessoal que está nos assistindo. Gente, fiquem à vontade. O tema aqui hoje nós vamos falar de transformação digital, tá? Que foi o tema lá do nosso primeiro Live Talks e retornamos agora na nossa 7ª edição. O tema aqui é a transformação digital. Ela é imperativa no novo normal, né? Decidimos falar aí sobre o novo normal que todo mundo tem falado. E o William, mais do que especialista para falar isso, porque ele é CDO, né? Ele fala de digital, ele respira digital ali no dia a dia. Então, por isso que nós escolhemos para esse tema, especialista como ele é, profissional que eu admiro tanto aí também. William, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, né? Então, abro de novo aqui para o pessoal fazerem as perguntas. Pessoal, fiquem à vontade, pode mandar pergunta para mim e para o William aqui sobre o nosso tema, e se não for do tema também pode mandar. Mas, William, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é o que me chamou a atenção, né, quando a gente estava conversando. Cara, a gente está falando de pandemia e crise no Brasil, como que a gente vai se comportar, mas, de novo, né, tudo remetendo ao Brasil, Brasil, Brasil. Cara, e você que tem que pensar em América do Sul, América Latina, como que tem sido isso, cara, esse processo? Enfim, eu tô curioso para saber. Tá, bom, vamos lá. Bom, primeiro é importante ressaltar que cada país teve um impacto diferente em relação ao coronavírus, né? Os impactos não foram iguais. A gente pode acompanhar isso pela televisão. Vocês viram, por exemplo, que a Europa foi muito afetada, principalmente Itália e Espanha, né? Foram os países muito afetados e depois, logicamente, veio para as Américas, né? Em termos de América do Sul, que é onde eu tenho tido mais contato em relação a isso, cada país sofreu de um jeito diferente, assim. No caso do Peru e da Colômbia, os governos foram muito contundentes em relação ao lockdown, né? Nós, por exemplo, nós somos tidos como uma empresa essencial, porque nós fazemos análise de alimentos. Então, o que as pessoas comem, a gente precisa analisar em tempo real. Então, nós tínhamos autorização, mas o Peru, por exemplo, foi muito restrito no sentido de quem podia sair de casa, quem não podia sair de casa. O mesmo aconteceu na Colômbia. A Colômbia fez um lockdown muito forte, né? O Chile, ele fez um lockdown muito forte, mas ele foi muito específico em Santiago. O sul do Chile, onde a gente também tem laboratório, na região dos lagos do Chile, foi menos incisivo do que a capital Santiago. E o Brasil, como todo mundo já sabe, cada estado adotou uma política diferente de lockdown, pseudo-lockdown, como cada um queira chamar, né? E isso trouxe diferentes impactos em relação ao nosso negócio, né? Começando pelo Chile, nós estamos também passando por uma das secas mais terríveis que o país já teve nos últimos anos. E isso está trazendo também, além do coronavírus, está trazendo um impacto muito grande por conta da seca que o Chile está passando, né? E o Chile é um grande exportador de fruta, é um grande exportador de pescado, principalmente o salmão, né, como todo mundo sabe. Então, lá o coronavírus influenciou dessa forma. Em termos absolutos de número, eu não posso aqui abrir com tantos detalhes, mas eu diria, eu posso garantir que todas as empresas do grupo sofreram algo significativo em termos de faturamento para as empresas, né? Para a América do Sul, por incrível que pareça, o Brasil é o país que menos sofreu em relação à crise do coronavírus para efeito de faturamento. Chile sofreu um pouco mais, Colômbia também, Peru também. E o Brasil aí foi o país que menos sofreu com o impacto, né? O Brasil foi o que menos sofreu? Que interessante. O Brasil foi o que menos sofreu. O Brasil tem uma característica única, né? Assim, que faz com que a gente seja impactado menos, né? Primeiro que nós temos dimensões continentais, né? E isso ajuda muito em relação a você ter os mais diversos clientes espalhados por uma região geográfica muito grande. Quando você pega, por exemplo, o nosso mercado na França, nosso maior mercado na França está voltado para alimentação de restaurantes, né? Cara, e não tem um restaurante que estava aberto na França até outro dia. Aliás, até hoje ainda não tem um restaurante aberto totalmente na França. Então, quando você olha para esses mercados, você tem um impacto muito grande. Outra coisa que favoreceu o Brasil, no nosso caso específico, é o dólar.
porque muitas das análises que a MRE faz no Brasil são de pesticidas através de fornecedores, de clientes, desculpa, que são da China. Então a China, por exemplo, quer entrar com um pesticida no Brasil, ela manda a amostra de pesticida para a gente faz um estudo desse pesticida e devolve o relatório tanto para o Ministério quanto para o cliente na China, informando se o pesticida está apto ou não a entrar em território brasileiro. E esses faturamentos internacionais são feitos em dólar. Então a cotação do dólar também favoreceu, assim como está favorecendo nesse exato momento o agronegócio brasileiro, que pelas últimas notícias que eu tenho, vai ser a safra de maior rentabilidade financeira que já tivemos no Brasil. Também por conta do dólar, né? O dólar prejudica em alguns momentos, mas facilita em outro. E como a MRE é uma empresa global, você perde mercado na Ásia, por exemplo, quando a pandemia começou na Ásia e o laboratório da Ásia começou a sofrer muito, outros países foram sobrepondo os resultados ruins da Ásia. A mesma coisa começou a acontecer com a Europa, a mesma coisa começou a acontecer agora com a América, né? Então o Brasil teve, eu não sei se é sorte, não sei, sorte é uma palavra estranha de se dizer em termos de negócio, mas assim, nós tivemos fatores que colaboraram para que a gente não sofresse tanto com o coronavírus. Entendi, interessante mesmo. E, William, a gente já mostrou, é engraçado, né? Você estava falando dos impactos, e a gente falou e mostrou inclusive alguns gráficos em outras lives, sobre alguns setores que não seriam impactados, praticamente impossível, né? Mas teriam o menor impacto possível, né? Falamos lá de que logística e turismo seria fortemente afetado e que as áreas de alimentação, elas seriam... do ramo alimentício iria sofrer menos impacto, né? Mas que iria sofrer impacto porque as pessoas continuam comendo, mas que nem você falou, né? Os restaurantes, eles estão fechados, então diminui a exportação. Dado um cenário outro número que nós já trouxemos aqui também, que eu repito, o Sebrae trouxe que aproximadamente 600 mil empresas já fecharam e mais de 9 milhões de pessoas perderam o desemprego. E quando a gente fala que as soluções de automação, de sistematização, que reduzem o custo e aumentam o faturamento, na sua opinião, você acha que é correto afirmar que quem não entrar no digital, quem não for digital, o corona ele veio para mostrar que está fora? Renan, na verdade é assim, né? Toda empresa, de alguma forma, ela vai ter uma parte digital. O que aconteceu com o coronavírus foi que e eu vi isso em muitos memes, né? Quem realmente acelerou a coisa no sentido do digital foi o coronavírus. As pessoas precisaram se reinventar, não foi o CEO, não foi o CDO, não foi, porque quem fez a coisa toda acelerar foi realmente o coronavírus. O que acontece, na minha visão, óbvio, é que algumas empresas já estavam mais preparadas e outras menos preparadas, né? Nosso caso, por exemplo, nós estávamos muito mais preparados para um caso como esse, como, por exemplo, a parte de nossos servidores, né? Toda a nossa infraestrutura de MRE, Brasil, está na nuvem. Então, para a gente colocar 200 pessoas em home office, foi muito rápido. Em questão de semanas, todo o time de back-office da companhia estava trabalhando em home office. Nós não tínhamos mais ninguém indo para o laboratório, né? Outras empresas que tinham seus servidores locais, por exemplo, tiveram, sem dúvida nenhuma, uma dificuldade maior em relação a isso. Desde um licenciamento, que você não tem o licenciamento de uso do produto, até a sua capacidade computacional mesmo, de poder conectar as pessoas que estão em casa para trabalhar de forma remota, né? Agora, uma coisa que eu tenho percebido e eu tenho ajudado alguns empreendedores nesse sentido é que, muito provavelmente, alguns tipos de negócio que foram migrados para uma plataforma digital, elas não vão voltar mais para aquela plataforma antiga, né? Muitos negócios que estão sendo feitos hoje de forma digital, provavelmente eles não voltarão em 100% do modo tradicional que era feito, né? E isso, sem dúvida nenhuma, impacta ou na redução do custo ou no aumento de receita,
Não existe uma transformação digital, qualquer um que diga que fez uma transformação digital porque implantou um e-commerce ou porque fez qualquer outra coisa, mas o resultado disso não trouxe ou uma redução de custo ou um aumento de receita, ele não fez uma transformação digital. A palavra transformação deixa isso muito claro, né? Você precisa transformar o negócio, né? Então, eu acredito que em muitos casos vão acontecer isso. Novas profissões, inclusive, vão surgir. Por exemplo, você pega a área de educação física, né? Eu tenho conversado com alguns amigos que, ao experimentarem fazer exercícios em casa através de um personal usando o celular, eles, por motivos pessoais, gostariam de continuar com um plano desse jeito. Eles não querem, por exemplo, voltar mais para a academia, eles querem continuar fazendo exercício em casa através de um professor. Então veja, se você tinha uma academia que tinha o plano A, B, C, agora ela vai ter que criar um plano D. E muito provavelmente ela vai ter que criar uma sala onde tenha condições adequadas de transmissão. Isso é uma transformação digital, porque de alguma forma você reduziu talvez o custo seu como cliente, né? A academia pode reduzir seu custo, de alguma forma você pode sim aumentar a receita daquela academia com um novo tipo de serviço que até 40 dias atrás não existia. Isso é muito importante ressaltar, né? Nós estamos vivendo processos de transformação digital em algumas companhias que até alguns dias atrás sequer existiam. Ninguém tinha, por exemplo, dentro de uma academia, independente da marca, ou uma aula em que você fosse lá e falasse assim, olha, eu adoraria fazer academia aqui, mas eu queria fazer na minha casa. Tem um plano para isso? Não, não tem um plano para isso. Então as pessoas precisaram se reinventar no sentido do digital, né? Então é nisso que eu acredito, assim, eu acho que o coronavírus ele veio para acelerar coisas que estavam engavetadas, ou ele veio inclusive para acelerar algumas coisas que as pessoas estavam com receio de fazer e foram obrigadas a fazer, né? É assim que eu consigo enxergar. No nosso caso, por exemplo, com o MRE, nós implantamos em 40 dias 2 projetos importantes que talvez, levando o curso normal do processo, levasse meses para isso acontecer. Mas a transformação digital obrigou a gente a fazer isso de forma muito mais rápida. Eu falo isso para o meu time, falo isso para o meu chefe, assim, cara, eu estou trabalhando muito mais agora em home office do que eu trabalhava quando eu estava no escritório, né? A facilidade de fazer reuniões e tal. Então eu acho que as empresas, de forma geral, estão desenvolvendo soluções digitais, é um caminho sem volta, e não é porque vai descobrir a vacina e em breve isso vai acontecer, que as coisas necessariamente vão voltar no método tradicional. No nosso caso, por exemplo, a gente já discute dentro da MRE qual é a metragem quadrada correta que nós devemos ter para a área de escritório. Não é mais os metros quadrados que existiam há 40 dias atrás. Isso não vai acontecer mais, né? Então, eu acho que o coronavírus ele veio para acelerar. Eu acho que isso que ele veio acontecer, né? Minha visão nesse sentido é isso aí. Perfeito. Muito legal. E a gente está tendo a oportunidade de ouvir você, né, William, que está vivenciando lá na veia hoje, né, cuidando de América do Sul, de coisas que a gente está lendo, né, lendo em noticiários, né, de que está corroborando, né, você como CIO, CTO e CDO está falando que nem tem muita gente falando, né, que vai acontecer, o mundo vai mudar. Não, gente, já mudou. O mundo já mudou. Já mudou. Por isso que quando a gente fala de novo normal, o normal já é hoje, né? Você estava falando da metragem do escritório, eu estava acompanhando que Nubank, XP Investimento, o próprio Google, o próprio Facebook, falou que independente de achar vacina, de quarentena, ninguém mais volta para o escritório antes de 2021. Então, quando você fala que acelerou ações, né, William? É porque era uma coisa que já se pensava antigamente, né? Já era um diferencial competitivo de outras empresas. Oferecer o home office até para um diferencial competitivo de contratar pessoas e dar esse benefício, né, adicional para a pessoa. E teve que acelerar essa experimentação, viu que deu certo e tornou oficial, né? Eu tenho certeza que quando a gente fala de novo normal
é exatamente isso que está acontecendo, não que vai acontecer, né? Sim, exatamente. Quando a gente fala de transformação digital, William, eu penso que infere muito na cultura da empresa, né? É, é difícil você falar que vai implantar uma solução, e aí a gente fala de várias soluções, né? Desde um CRM ou um ERP, sem falar de mudar a cultura. Porque se eu falar de uma implantação de uma robotização, eu vou falar que eu vou ter que colocar na cabeça das pessoas que aquele processo vai ser automatizado e que aquilo pode gerar um impacto. Se eu falar da implantação de um projeto de ERP, aquilo também vai gerar um impacto porque o processo ele vai ser 100% sistematizado, não vai existir mais folhas como existia ou vai existir parcialmente como existia. Você concorda que quando a gente fala de transformação digital, infere diretamente na cultura da empresa, ou seja, as pessoas vão ter que mudar essa palavra que insiste em não sair da minha cabeça, as pessoas vão ter que mudar o mindset daqui para frente? Sim, vão. Eu trabalho num mercado muito conservador, né? Trabalho numa empresa centenária, e que é conservadora, né? A gente atua no mercado de análise de alimentos, de pesticida, água, né? Então, a gente atua no mercado conservador. E por estar no mercado conservador, não era fácil convencer as pessoas de que o mindset precisava mudar, né? E é como eu te disse, assim, tudo aconteceu muito rápido, e acontecendo tudo muito rápido fez com que as pessoas mudassem o mindset muito rapidamente. O que eu vejo é que as pessoas experimentaram muitas coisas ao mesmo tempo, né? E isso obrigou a todos a mudarem o mindset, né? Não tem como. E uma coisa que eu vejo assim, a cultura da companhia não vai mudar. A cultura da companhia não muda, porque a cultura da companhia, é importante a gente deixar claro que foi até o que trouxe a empresa nesse ponto, né? Muito do que a empresa hoje fatura, muito do que os clientes estão, é porque os clientes, de alguma forma, também se assemelham com a cultura que a companhia traz para o mercado. Legal. Uma coisa que vai mudar não é a cultura, né? O que vai acontecer é que vão agregar novos conceitos, novos valores a essa companhia, entre eles conceitos, como você está falando, conceitos mais digitais, vamos chamar assim, que implementam mais força na cultura da companhia. Eu trabalhei em algumas empresas que eu tenho certeza, por exemplo, que a cultura não vai mudar, mas uma implementação digital pode, inclusive, fortalecer a cultura da companhia. Eu vejo dessa forma, assim. Não consigo enxergar a Merrier dizendo assim, agora nós vamos mudar a nossa cultura e tal. Não. Eu acho que o que vai acontecer é que, além da cultura, que todo cliente confia naquilo que a empresa... Porque a cultura é a sua vidraça, né? É legal o quadrinho de missão, valores, aquela coisa toda quando a gente entra em algumas empresas, mas, na verdade, o que você externa para o mercado é a sua cultura, né? A sua cultura de interação com o mercado, a sua cultura de responsabilidade com o cliente, a sua cultura de reconhecimento naquilo que você entrega. Isso forma a sua cultura. O que a gente vai viver agora é que a gente consegue fazer isso tudo, só que mais digital. É isso que vai acontecer e é isso que eu estou experimentando na Merrier. Quando eu falo, por exemplo, de Colômbia, né? Podemos falar um pouquinho aqui de Colômbia. Colômbia é um país onde o nosso laboratório é repleto de pessoas muito jovens, né? E a cultura é uma cultura muito forte. É a mesma cultura da Merrier da qual eu tenho aqui no Brasil, né? E o que a gente tem visto é que, no momento em que a gente começou a implementar certas tecnologias digitais, não só no começo da pandemia, mas um pouquinho antes, né, e acelerado pela pandemia, como eu já falei, a gente percebe que as pessoas se tornam mais fiéis ainda à nossa companhia, porque elas conseguem observar que a gente conseguiu se tornar mais digital sem perder a essência da cultura que trouxe a gente até aqui. Eu acho que esse é um ponto importante, assim.
Eu não consigo enxergar que o Itaú vai mudar a sua cultura por conta da pandemia, mas ele vai tornar serviços mais digitais em cima dos pilares dos quais a cultura dele está enraizada. E acho que isso vale, o mesmo vale para a Yankee, o mesmo vale para todas as empresas. Nossa, muito bom, William. Que legal essa visão sua da possibilidade da gente conversar com um CIO tão importante que trabalha numa empresa multinacional. É muito legal ter a possibilidade de conversar com você e ouvir essas coisas, né? Não, imagina, que é isso. Obrigado mais uma vez. Me chamou muito a atenção quando você fala do público jovem, né? A grande missão hoje, acho que principalmente sua, né, é você contrabalancear justamente isso, né? Gostei muito quando você falou que a transformação digital não muda o DNA da empresa, né? O DNA não se muda, né? O que muda é o pensamento de que dá para fazer as coisas mais fáceis, mais ágeis, né? O famoso agile, né? E o seu papel é justamente entender a cultura da empresa, de um lado, né? Pegar esse DNA, né? Deixar ele intrínseco em você, e, por um outro lado, tentar também transformar a cabeça das pessoas, né? Mais ou menos isso, né? Sim, exatamente. Mas tem uma coisa importante em tudo isso, né? Eu fui convidado para fazer uma apresentação num congresso de digital que vai ocorrer em setembro em São Paulo, e eu estava hoje montando aqui a minha apresentação, né? Cara, assim, no fundo, o diferencial são as pessoas. No fundo, o diferencial são as pessoas. Eu falo isso muito pro Eugênio, né, que é o CEO da companhia aqui para a América do Sul, e pro André, que é o diretor da nossa unidade de negócios aqui da Ambiental, né, que é um negócio mais forte nosso em termos de Brasil. Eu digo para eles, falo, olha, a tecnologia, ela barateou muito nos últimos anos. Então, a diferença entre nós e o concorrente é quantos metros na frente na piscina a gente vai estar. Não é que o concorrente não consiga nadar na mesma piscina que a gente. E isso é muito importante todo mundo ter essa consciência. E o que faz a diferença entre estar à frente dos nossos concorrentes são as pessoas abraçarem os projetos e realmente acreditarem neles e colocarem neles a energia necessária para que as coisas consigam acontecer, né? Se isso não acontece, cara, não tem e-commerce que vá para frente, não tem robô que funcione, não tem ERP que emita um relatório correto, não tem um sistema de laboratório que emita um laudo confiável. E para você trazer as pessoas para perto de você, principalmente falando em termos de tecnologia, porque a tecnologia até então ela era vista como a torre do castelo ou a masmorra do castelo, como queiram escolher, estar próximo do negócio faz toda a diferença. Eu falo isso muito para o meu time, eu falo para o meu time, cara, quando a galera do comercial não bate a meta do mês, no sentido da venda, a gente tem que chorar junto com os caras. A gente não pode simplesmente achar que o comercial não bateu a meta e o problema é do comercial. A questão é, o que a gente podia ter feito para que o comercial pudesse bater essa meta? Essa é a questão, né? E uma coisa que a gente tem feito na MRE, para conseguir fazer com que essas engrenagens todas funcionem, é treinar as pessoas. Eu dei o treinamento, Renan, em 2 semanas, eu não me lembro muito bem. Cara, eu treinei mais de 100 pessoas das áreas de negócio em Agile, remotamente. E isso só acontece porque os outros diretores da companhia estão embarcados, principalmente recursos humanos e a área de negócio, sem dúvida nenhuma, eles estão embarcados que fazer mais rápido, errar mais rápido, vai fazer a diferença entre a gente chegar primeiro no pódio do que o concorrente que está chegando atrás. Essa é a grande diferença, né? Então, não dá para você fazer um processo de transformação digital simplesmente enfiando o goela abaixo, que a partir de agora a gente vai usar a ferramenta XYZ. As pessoas precisam estar compradas, mas a gente percebeu, numa das discussões que nós tínhamos na empresa, é que o elemento mindset, não o elemento cultural,
e que foi o que eu acabei de falar, ele precisava de alguns elementos novos, entre eles enxergar que as coisas podem ser feitas de forma mais ágeis. E aí nós chegamos e falamos, puta, tá bom, vamos lá, vamos treinar essa galera então. E aí eu preparei um material, né, e treinei, como eu falei, mais de 100 pessoas das áreas de negócio em Agile. E nós estamos falando de todo mundo, estamos falando da galera do compras, estou falando do pessoal do comercial, eu estou falando da menina que fica em Fortaleza, eu estou falando, enfim. Né? E isso tá fazendo a diferença. Às vezes, hoje, cara, eu recebi um e-mail de uma menina que ela é coordenadora de laboratório de microbiologia em algum lugar. Ela virou e falou assim, e aí a gente gravou esses vídeos, eu fiz vários vídeos, subi esses vídeos para uma plataforma de e-learning que nós temos, para eles assistirem, e a menina mandou e falou assim, assim, um monte de coisa que a gente tinha dificuldade de fazer aqui no laboratório, a gente está fazendo agora de modo agile. Nós estamos nos reunindo de manhã e fazendo a daily. Cara, isso até outro dia era coisa só de TI, de nerd, de não sei o quê. Não, cara, a gente tem que ser ágil, e eu falo isso muito para eles, assim, a gente precisa errar o mais rápido possível. Quanto mais rápido a gente conseguir errar, menos dinheiro a gente vai gastar, mais rápido a gente consegue consertar, menos custos a gente vai ter e mais faturamento nós vamos ter. Porque a tecnologia em si, ela não vai ser o diferencial. O diferencial sempre vão ser as pessoas. Se as pessoas não tiverem embarcado, isso não vai acontecer. Estou falando bastante, mas, por exemplo, Colômbia, de novo, né? Nós estamos fazendo uma implementação de SAP na Colômbia, né? Nós decidimos que precisávamos de um ERP único para pequenos laboratórios, porque a Merrier cresce por aquisição. A Merrier, ela não cresce organicamente. Quando ela precisa crescer em termos de revenue ou qualquer outra coisa assim, ela acha um laboratório importante e compra aquele laboratório. Então, isso aconteceu inclusive no Brasil. A Merrier aqui no Brasil, em Piracicaba, era a antiga Bioagri, para quem mora aqui em Piracicaba. Uma empresa muito conhecida, né? Então a Merrier comprou a Bioagri e foi comprando outras empresas. O mesmo aconteceu com Colômbia, Chile, Peru e tal. E aí, na Colômbia, né, por exemplo, a gente está fazendo implementação do SAP. Estamos em 2 países simultâneos, né? SAP na Colômbia e SAP na Turquia, né? E qual país tiver o melhor desempenho em termos de rollout, vai ser o país que vai fazer o rollout para os outros laboratórios globais, né, em outros países de médio e pequeno porte, né? O que vai fazer a diferença no projeto são as pessoas. O SAP é o mesmo, o método é o mesmo, a empresa é a mesma, os módulos são os mesmos, o calendário é o mesmo, o PowerPoint é o mesmo. As diferenças vão ser as pessoas, são as pessoas que vão fazer a diferença. E o time da Colômbia está muito engrenado. A gente fez uma espécie de gamification com a galera, dizendo, vamos lá, é como se fosse isso. Eu aprendi isso numa empresa que eu trabalhei, a ser muito competitivo. Eu já sou um cara competitivo, mas eu aprendi isso demais numa das empresas que eu trabalhei, em ser mais competitivo, né? Você colocou as cenourinhas lá para a galera. Cara, e assim, o time da Colômbia comprou a ideia, as pessoas estão treinando o SAP à distância, porque essa semana, por exemplo, era para eu estar na Colômbia, porque nós estamos há 3 semanas do Go Live do SAP, né? E não dá para ir para a Colômbia, não tem como ir para a Colômbia, né? E nós estamos fazendo o treinamento todo ele à distância. É um case que é muito bacana, porque as pessoas compraram a ideia, elas estão estudando, isso é transformação digital. E veja que é uma transformação digital que, cara, não precisamos reinventar a roda, entendeu? A gente só está transformando a forma de fazer aquilo em que a gente é bom. Isso é um jeito bacana de fazer transformação digital. É implementar uma solução digital naquilo que a gente é bom. Porque colocar digital naquilo que a gente não é bom, a gente não vai continuar sendo bom mesmo sendo digital. Eu digo isso muito, tem um cara que trabalhou comigo uma vez, e ele queria sair de uma carreira Y e ir para uma carreira X. E eu, com a minha franqueza corporativa, eu falava para ele, cara, mas você é muito ruim se você for para uma carreira X, você não é bom nisso. Você é muito bom em carreira Y, você é péssimo em carreira X. Se eu te levar para uma carreira X, eu vou perder um puta cara de carreira Y e vou te demitir daqui a pouco. Porque você não vai conseguir entregar o que um cara de X precisa entregar.
né? E isso foi o que a gente está fazendo na Colômbia. Por que o SAP está dando certo na Colômbia? Porque as pessoas de lá têm garra, as pessoas lá são boas. A gente só está colocando um componente digital diferente naquilo em que a gente é bom. E isso eu falei para um grupo de empreendedores esses dias, eu fiz uma live para empreendedores que nunca tinham feito nada de digital, né? E eu usei a entrada da minha apresentação, o esquilinho da Era do Gelo. Eu falei, gente, a gente tem que ser persistente igual esse cara. Ele fez 4 filmes correndo atrás de uma única noz. Ele fez 4 filmes correndo atrás de uma única noz. Então, a persistência, a garra em cima do que as pessoas estão acreditando da companhia, é o que faz a diferença num processo de digital. É óbvio que a tecnologia que eu trago para o negócio faz a diferença, é óbvio. Mas esse é o meu job list. Eu sou pago para isso. Eu sou pago para ajudar o negócio a se reinventar. Né? O ponto é como que eu consigo convencer as pessoas a jogar junto comigo no mesmo campo. E é isso que faz com que o digital consiga acelerar sensivelmente. Caraca, falei bastante. Por uma pergunta cara, só. Fica à vontade, é uma palestra que você está dando aqui, muito legal. E, cara, eu posso falar com propriedade também que, como implantador de solução de automações, né, que mexe com a cultura, nós já participamos de projetos onde a decisão de implantar uma automação ela foi top-down, só que não deu certo. Aí você fala, pô, mas foi o diretor que pediu para implantar, por que não deu certo? Porque quem toma a decisão é a diretoria. Só que na hora de implantar, a gente vai ter que falar com o chão de fábrica, com o operacional. E se os caras não comprarem a ideia, bicho, não rola. É exatamente isso que você está falando. É a vontade de fazer acontecer, comprar e entender o porquê que aquilo está sendo implementado, né? E efetivamente implantar no dia a dia. Quando a gente fala de pessoas também, eu lembrei de um estudo que eu vi da Global Research, se não me engano, de 2018, que fala que quando a gente fala de soluções de automação de processo, 30% das pessoas acham que vai motivar mais os colaboradores. Eu achei curioso esse número porque eu sempre tive o pensamento, principalmente aqui no Brasil, que as pessoas acham que a automação vai roubar o trabalho delas, né? Mas não, principalmente lá fora, o pessoal tem a visão de que, não, eu vou comprar ideia para implantar esse projeto, ou esse processo, ou essa automação, porque ela vai me ajudar, né? A gente fala aqui na Yankee, vai redirecionar o intelecto, né? Então ela vai me ajudar a tirar esses processos chatos e vai acelerar para que, inclusive, eu foque em outros processos mais inteligentes ou liderar outras equipes diferentes. Então é um outro modo de enxergar interessante, né, quando a gente fala de agilidade ou de implantação de tecnologia. A Rafa comentou aqui com a gente participando, ela falou são novas possibilidades, né, com certeza. Uma transformação não só de atuação das empresas, como nos modelos de negócio, com certeza. Muda, inclusive, o modelo, o William falou da academia, né, a gente já está vendo lá, eu trouxe aqui um número do Starbucks, que reabriu lá na China e eles tiveram queda de 60% de faturamento, e você fala, pô, como que o Starbucks reabriu e teve queda de faturamento? É porque as pessoas estão tendo medo de sair na rua? Não, é porque mudou o modo das pessoas consumirem. Teve muita gente... Oscilou aqui, mas voltei. Tinha muita gente que tinha medo do iFood, né, de comprar pelo iFood, enfim. E agora perceberam e viraram digital, né? Então muda os modelos de negócio também. Sim. Em termos de digital, né, quando você fala aí do iFood, por exemplo, alguns aplicativos eu percebi que durante a pandemia trocaram rapidamente a versão, né? Eles foram obrigados a fazer algumas atualizações de versões para mudar a experiência do usuário, né? Esse é um ponto importante, assim, fazer uma transformação digital em que o usuário não ganhe nada com isso, também não dá certo. O usuário tem que sentir que ele ganhou alguma coisa. Pode ser através de um gamification, muita gente gosta de fazer por gamification, eu acho legal. Pode ser através de uma rapidez de se fazer a mesma coisa, só que agora de forma mais rápida. Pode ser através de um processo de automação, que eu só faço metade
e uma outra aplicação faz o resto para mim, de forma que eu não preciso me preocupar com a outra parte. Mas o usuário tem que sentir que ele ganhou alguma coisa, né? Eu fiz um post esses dias sobre a transformação digital em mercado, né? Eu percebi que quando eu faço mercado online, eu gasto em média 20% a menos do que quando eu vou no mercado. É por motivos óbvios, né? Porque quando você tá, a gente não precisava nem falar sobre isso, mas porque quando você vai no mercado, cara, você tem a tentação de passar com o carrinho nos corredores, falar, puta, essa bolacha é nova, puta, esse cara é novo, esse cara não sei o que é novo, e aí você vai colocando no carrinho, né? Mas uma coisa que eu escrevi no meu post é que, ao contrário do que a gente imagina, eu não sei o motivo ainda, teve até um cara do Pão de Açúcar que me mandou um e-mail dizendo, vi seu post e tal, será que a gente pode conversar semana que vem? Eu queria entender um pouco e tal, como foi sua experiência no Pão de Açúcar, não sei o quê. Por quê? Porque, teoricamente, era para o mercado fazer eu gastar mais. Muito provavelmente, quando o CDO do mercado ABC, por exemplo, sentou lá com o dono do mercado, e o cara falou, pô, vamos abrir um e-commerce, não passou pela cabeça do dono do mercado que alguém que comprasse por e-commerce gastasse menos do que alguém que fosse até o mercado, né? Então, isso fica claro que a experiência de digital, que nesse caso específico, ela, no meu ponto de vista, né, na minha humilde opinião, ela não atingiu o objetivo, porque ela não conseguiu aumentar a receita do mercado. Muito pelo contrário, se o mercado tiver que fechar a porta e depender só do e-commerce, ele vai ter, logicamente, menos faturamento, né? Então, é muito importante isso, assim, estudar com rigor de detalhe, né? A gente tem feito 2 projetos na Merrier que tem um atrito com o nosso cliente, mas atrito não do lado ruim, né? Um atrito positivo, e a gente está medindo para entender se o cliente, que hora que ele faz, que hora que ele entra no aplicativo, que hora que ele dá a resposta que a gente quer. Então, essa questão da experiência é um negócio extremamente importante também. Legal. A Thalita comentou, chegou para fazer a mudança digital que precisavam. Acho que ela a Thalita é amiga, né? A Thalita é suspeita para falar. O André falou que a cultura em transformação, pois ela é feita pelas pessoas que fazem a empresa, exatamente na linha que a gente está falando. Sim. O André falou que a aceleração digital foi ainda maior decorrente do Covid, o que mudará no perfil. É uma pergunta, perdão, André. Com essa aceleração digital ainda maior decorrente do Covid, o que mudará no perfil profissional esperado pelas grandes empresas? Nós vamos ter uma mudança, né? Nós vamos ter mudança, não tenha dúvida. Cara, assim como aconteceu, assim, quando surgiu o Uber, né? Não tinha motorista de Uber até alguns anos atrás, não existia essa profissão, né? Eu conheci uma pessoa, eu fui para Chicago ano passado, e eu conheci uma pessoa que o cara comentou que, dentro de uma palestra lá, que a profissão dele era hostess, ele era um hostess de Airbnb. Cara, não existia isso até outro dia, entende? Então veja, é um cara que... cara, porque o que acontece? Você vai lá e aluga seu apartamento, por exemplo, pelo Airbnb, e o que ele faz? Ele conversa com vários proprietários e faz como se fosse a boas-vindas. Então ele vai até a estação do metrô, recepciona a pessoa que está chegando de viagem, leva a pessoa até o apartamento que aquela pessoa alugou, explica o que tem na região, onde tem a melhor padaria, onde tem o melhor supermercado, e ele cobra isso do cara que é o dono do apartamento. Cara, não existia isso até um tempo atrás. Então, porque quando você chega num hotel, né, geralmente quando você vai hospedar num hotel, na recepção tem aqueles cards lá, né, de pizzaria, de motoboy, essas coisas todas. O que ele fez, cara? Ele digitalizou isso. Então ele tinha um tablet, ele tinha um iPad lá, e ele ia recepcionar as pessoas, trazia até as pessoas para esse apartamento, e ele então apresentava, falava, olha, tá aí esse apartamento, aqui é não sei o quê, na região tem isso, cuidado com isso, o trem é tantas quadras daqui, o metrô é não sei o quê, essas são as atrações turísticas. Ou seja, ele achou um jeito de ganhar dinheiro com uma nova profissão,
né? E isso vai acontecer nas empresas, né? Nós vamos ter novos profissionais fazendo novas coisas, né? É normal. Inclusive Por isso no que Live vem ao Talks. encontro, desculpa, por isso que vem ao encontro do Imagina. que você acabou de falar no sentido de automação, né? A gente lá na Merrier está procurando oportunidades de automação, né? Mas o que a gente tem comentado muito é que a gente não precisa automatizar para diminuir um FTE. A gente não precisa ir nessa linha, né? A gente pode ir na linha da automação para melhorar a experiência para o cliente, de forma que ele fique mais fiel à nossa empresa e fique conosco por mais tempo. A gente pode fazer uma automação de forma que um processo que podia levar uma semana, ele ainda continue levando uma semana, mas que os cálculos sejam feitos de forma mais exata e que a gente erre menos. Então, com isso, surgem novas profissões, surgem novas demandas de profissionais que até então estavam fazendo outras coisas, né? Legal. A gente falando sobre isso, eu lembrei de um dado que eu vi, infelizmente não vou lembrar a fonte agora, foi uma palestra que eu vi, acho que foi do TED Talks, que a moça falou que um terço das pessoas que estão no ensino médio hoje vão trabalhar em profissões que não existem. Isso mesmo. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Então a gente está falando de 4 anos aproximadamente, né? Essas pessoas vão fazer faculdade ainda, né? Então 4, 5 anos. Mas na verdade já está acontecendo, como você bem colocou, do Uber, do Airbnb, muito, muito interessante. Sim. Mesmo. Sim. Essa foi a pergunta do André. O Leonardo Rodrigues concordou com você, falou, é isso daí, William. O André falou, o digital tem que fazer parte do negócio. E é muito legal esse processo, né? Eu lembro quando eu estava fazendo faculdade, lá em 2007, acho que em 2008, 2010, ali que começou a pensar a TI como a famosa área estratégica da empresa, né? Antes era o famoso NOC lá, cuida do servidor aí e tá de bom tamanho. Isso. A partir do momento, e a gente acompanhou esse processo, né, Willy, você principalmente, de ver a TI começando a participar dos comitês executivos, né, tendo cadeira ali no comitê executivo, Sim. No sentido de, cara, vocês também podem decidir, vocês são importantes e vocês são um diferencial. A gente viu esse processo acontecendo nos últimos 10, 15 anos aí, talvez, principalmente nos últimos 10 anos. Né? Sim, sem dúvida. TI hoje em dia tem tido um papel mais protagonista do que de sustentação, né? Uhum. O Gil, grande abraço, Gil, comentou que vistos que os profissionais, é uma pergunta, vistos que os profissionais das mais diversas áreas tiveram que readequar a forma de trabalhar, é possível afirmar que surgirão novas profissões? Está alinhado com a outra pergunta do André, né? Sim. Aí a Thalita concordou com o Gil, falou boa, e como nos preparar para essas novas profissões? Complementando, né, a pergunta do Gil e do André, do Rafael, se não me engano, a gente fez uma live e a gente chamou uma pessoa de RH para falar sobre essas novas habilidades, né? E a gente chegou muito na questão da liderança, no espírito de liderança. E quando a gente fala de espírito de liderança, é muito tênue a linha ali de falar de espírito empreendedor. Porque quando a gente fala de espírito empreendedor, não significa que todo mundo tem que virar empreendedor. Porque senão vai todo mundo empreender e não vai ter gente para trabalhar, né? Sim. Então, o espírito empreendedor e o espírito de liderança, ele significa de ter uma linha ali de assumir responsabilidades, de orientar as demais pessoas, de ter uma visão empreendedora que o cara do Airbnb teve, de que, o mundo está mudando, as pessoas estão indo cada vez mais em hotéis, então eu vou readequar o meu tipo de negócio para as pessoas que estão indo no Airbnb. Então, voltar no famoso clichê, né, de enxergar fora da caixa e ter o espírito de agarrar aquela oportunidade, enxergar novas oportunidades, novos horizontes, vai ser principalmente o principal diferencial das pessoas que vão se destacar no mercado. Não sei se você concorda, Will. Sim, concordo, sim. Em breve a gente vai começar a ver por essas instituições de ensino, né? Principalmente esses que são plataformas como o Veduca, EDX, coisas do tipo. A gente vai começar a ver treinamentos específicos muito mais para soft skills do que para hard skills, né? Como você comentou hoje, né?
Hard skill é muito forte, é muito fácil você ter. Tá cheio de curso, de um monte de coisa para você ter o hard skill. O soft skill que é o X da questão. Em termos de TI, o grande soft skill que é muito carente dos times de TI de forma geral é a comunicação, né? Comunicação é um negócio bastante complexo que o time de tecnologia tem dificuldade de fazer, né? Primeiro porque ele tem que conseguir fazer um depara do vocabulário do tecniquez para o mundo dos negócios, senão ele não consegue convencer o CEO de colocar dinheiro naquele projeto. E segundo, que o time de TI também não consegue falar muito a linguagem de finanças, né? Não entende muito a importância de um payback, de um ROI, de um VPL, não entende muito disso, né? Então, é um skill importante que as pessoas precisam começar a ter, né? E comunicação. Cara, comunicação é tudo. Dá para ser um tema de live talks aqui também, comunicação, porque de fato é Comunicação é tudo. tudo, tudo, tudo. O Gil Silvans comentou que a experiência na ferramenta conta muito, mas isso tem que estar explícito e palpável. Exatamente, quando a gente fala de experimentação, Sim, né, principalmente o Agile, que preza muito. sim. A gente fez um webinar hoje cedo falando sobre Agile com robotização, né, mas tirando a robotização de pauta, falando só de Agile, a gente estava falando que falamos de sprint, falamos de experimentação, prototipação, só que tem que sair do outro lado, tem que gerar resultado, Sim, tem que gerar valor para o sim, cliente, né? Quando a gente fala de sim. entregas em pacotinhos menores, ainda assim são entregas, né? Então tem que sair do outro lado. Sim, sim. A entrega Sim, palpável tem que que ele acontecer. colocou aqui. Tem que Tem acontecer. que monetizar, tem que monetizar. Falar que é legal é fácil. Não, tem que monetizar, tem que fazer aquilo virar dinheiro. Legal. O Gilmar, um grande abraço, Gilmar, já participou aqui com a gente de live também, falou do dilema da personalização. Ele perguntou: um dos grandes dilemas das empresas hoje é como agradar sem invadir a privacidade do consumidor. Boa pergunta, hein? É Porque, difícil. porque quando o iFood coloca o balãozinho lá no final que você faz a compra e ele pergunta se eu quero receber na porta ou se eu quero pegar receber o entregador, Sim, já estou entrando na privacidade do usuário, né? Então a linha é muito tênue, né, William? sim. O que acontece é que as empresas, de modo geral, ainda não estão fazendo tudo que a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, vai exigir que a coisa toda se torne, né? Então hoje ainda está todo mundo surfando do tipo, ok, expõe dado e não sei o que e tal. Não, no futuro, isso não, no futuro breve, muito provavelmente o ano que vem, porque ia ser esse ano, mas foi prorrogado para o ano que vem, não vai ser assim, né? Não vai ser desse jeito, né? A exposição de dados, né? Principalmente na relação pessoa física, né? Na relação jurídica, que é mais o meu caso, a gente tem um grupo lá de profissionais cuidando disso, o impacto é pequeno, mas quando você olha para a pessoa física, o impacto é gigante, né? Você não vai poder expor muitas das informações que estão ali, né? No nosso caso, o impacto da LGPD é pequeno, mas como o Gilmar falou, essa questão de entrar na rotina, né? Que hoje você tem um smartphone, mas você não tem a menor noção de se todos os aplicativos estão capturando dados do seu perfil, onde você está navegando ou não. Aí você fala, mas tem uma opção lá que eu digo que eu não quero. O botão até você pode ligar on off, mas isso não significa que o cara não vai estar pesquisando do mesmo jeito. Por isso que a LGPD, a Lei de Proteção de Dados, vem para tornar esse assunto mais sério, né? Legal. E que foi adiada, né? Agora foi para 2021 por Foi conta do adiado, Covid também. 2021, exatamente. O Leonardo comentou aqui também, fala um pouco sobre os desafios da migração dos ambientes locais para a cloud, vantagens e desvantagens. Você, né, William, principalmente você como... me fugiu o nome da palavra que eu ia falar agora. Você que leva, né, o mindset digital, o mindset de inovação. Era uma pergunta que eu ia te fazer também. Quais são as principais iniciativas que você toma, né, quando você se depara com um ambiente que não é digital? E aí a pergunta do Leonardo acho que vem nessa linha, né? Como Sim.
implantar isso de uma forma tênue, né, que não gere tanto impacto, e quais são as vantagens e desvantagens? Tá. Bom, vou responder de dois aspectos. Vou falar do aspecto de negócio e depois vamos falar um pouco do aspecto financeiro, né? Porque senão também a conta não fecha, a gente vai ficar aqui só imaginando o cenário ótimo e não dá certo, né? É assim, é muito difícil uma companhia conseguir fazer um processo de transformação digital sem estar na nuvem, tá? E por que é difícil, né? Porque a nuvem, independente do provedor que você escolher, vamos falar aqui dos principais, né? A Amazon, Microsoft e Google. Vamos falar dos três principais, tá bom? Eles oferecem uma gama de tecnologia e de recursos à disposição do seu time de tecnologia que numa plataforma local, quando os seus servidores estão dentro da sua companhia, você não tem recursos financeiros para adquiri-las. Né? Então, começa já um problema financeiro aí. Né? Eu queria fazer tal coisa, na nuvem tem de forma disponível e eu pago como serviço. Se eu tiver que implementar no meu data center local, eu precisaria comprar servidores e tal. Então, a nuvem, ela permite fazer isso. Outra coisa que a nuvem te oferece é a elasticidade. Né? Ela permite que você seja elástico. Ela permite que você tenha uma aplicação rodando de forma mais contundente alguns dias da semana, pagando um pouco mais, e rodando menos contundente outros dias da semana, pagando menos. Né? Então, você consegue, com isso, equacionar os custos da sua companhia. Né? E terceiro e último, em relação a essa parte, ir para uma nuvem é uma questão de tempo. Né? Por quê? Porque se você tem lá um aparato computacional na sua companhia, de servidores, ele tem uma vida útil. Aquela vida útil não vai passar de 5 anos. Né? Ou seja, vai chegar um determinado momento que você vai fazer o que nós chamamos de tech refresh. Então você vai ter que sentar, abrir o Excel e começar a fazer conta. Quanto custa comprar um servidor, quanto custa storage, quanto custa não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí você vai chegar à conclusão que a nuvem, se ela não for mais barata, ela é em pé de igualdade do que você fazer um tech refresh. Então é importante você ficar atento a essas questões dentro da sua empresa, em que momento você vai precisar fazer um tech refresh. Que esse é o melhor momento para você ir para o mercado e consultar um processo de nuvem. Imagina que você comprou servidores há 1 ano atrás. Acho pouco provável, por exemplo, que o diretor de finanças aprove você migrar para uma nuvem, porque tem 1 ano que o seu servidor tá comprado. Né? No nosso caso, na Merrier, nós tínhamos uma oportunidade de tech refresh e fizemos o tech refresh optando por nuvem. E decidimos, então, em nuvem. Nós usamos a Amazon como provedor de nuvem e nossos servidores estão lá. Legal. Bom, pessoal, indo aqui para os nossos finalmente, William, eu acho que a grande missão, a grande mensagem que nós deixamos aqui é que, sim, né, é praticamente imperativo que a transformação digital das empresas ela precisa acontecer, principalmente agora nesse momento, que a pandemia ela despertou o interesse e planos, coisas que estavam planejadas para temas de 18, 24 meses, as empresas precisaram trazer aqui para frente. E usando a analogia que o William falou lá das braçadas na piscina, realmente, quem não investir em transformação digital, quem não pensar em transformação digital, vai ter que dar umas braçadas a mais, aí vai gastar mais energia. Sim, isso mesmo. Exatamente isso. William, eu queria te agradecer, então, pela participação no nosso Live Talks de hoje. Mais uma vez, cara, foi riquíssimo ter você aqui, com a experiência que você trouxe. Mais uma vez, queria te agradecer muitíssimo por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente. Tá joia, obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês e se precisar, estou por aqui. Galera, obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Hoje nós conversamos com William Domingues, especialista em transformação digital, CIO, CDO na Merrier. Muito obrigado pela presença de vocês. Queria agradecer a presença continue nos acompanhando. Sigam o William também nas redes sociais. Obrigado, uma boa noite para você, William. Uma boa noite para todos vocês também, pessoal.